segurança de um futuro como filhos de Deus. Todos os que aceitam o Evangelho têm a segurança de um futuro como filhos de Deus. O tema que nos vai servir, ou melhor, a passagem bíblica, assim é que está correto, peço desculpa, a passagem bíblica que nos vai servir como referência hoje, na lição de hoje, é Romanos capítulo 8, dos versículos 12 a 25. Romanos capítulo 8, dos versículos 12 a 25. Título da lição de hoje, Seguros. Na próxima semana estaremos a estudar o título Salvos, a partir do estudo do capítulo 10 de Romanos. Este é o nosso plano de estudos. Bem-vindo, então, à lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Batista da Figueira da Foz. Temos referido que optámos por estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos a partir de uma grande divisão em duas partes. A primeira, a que vai até ao capítulo 11, na qual o apóstolo Paulo faz a apologia do Evangelho. Já vamos daqui a pouco, muito rapidamente, à segunda parte. Nesta primeira parte, entre os capítulos 1 e 8, temos referido que o apóstolo Paulo dá nota daquilo que poderemos considerar a teologia da salvação. Uma teologia ordenada, lógica, subordinada a 4 grandes temas. A natureza pecaminosa da humanidade, por isso a humanidade precisa de um Salvador, o Filho é a única esperança e, portanto, Deus e o seu amor devem ser uma presença constante, segura e visível na vida dos crentes. Temos feito também referência e apresentamos estas 5 cidades logo na lição de introdução ao estudo desta epístola. As cidades de Antioquia, Éfeso, Filipos, Corinto, importante porque foi em Corinto que Paulo escreveu aos Romanos, uma comunidade onde nunca tinha estado, que não conhecia pessoalmente, uma igreja ou um conjunto de lugares de culto que o apóstolo não conhecia fisicamente. Sabemos que Paulo ansiava chegar a Roma, tinha a firme expectativa de que chegaria a Roma, não certamente nas circunstâncias em que chegou, prisioneiro de consciência, porque tinha apelado a César. Permita-me que, como introdução da lição de hoje, lhe faça 2 perguntas. Certamente já assinou um contrato. Um contrato mediante a necessidade que teve de contrair uma dívida, um empréstimo para aquisição de um determinado bem. Permita-me que lhe faça então a primeira de 2 perguntas. Qual foi o conjunto de emoções que sentiu ao assinar esse contrato? Um contrato que sabia que tinha penalizações caso não cumprisse um ou vários termos desse contrato. Qual foi o conjunto de emoções que sentiu ao assinar esse contrato? Que responsabilidade é que colocou na sua mão e na caneta ao assinar esse contrato? Permita-me que lhe faça então agora a segunda pergunta relacionada com a assinatura desse contrato. E qual foi o conjunto de emoções que sentiu quando finalmente percebeu que tinha pago a dívida? Que se tinha liberto da possibilidade da penalidade por causa de não cumprir alguma das partes do contrato que tinha assinado algum tempo antes. De alguma maneira, o capítulo 8 de Romanos é o coroário de uma determinada lógica, a tal teologia da salvação, que o apóstolo Paulo apresentou ao longo dos capítulos antecedentes. Se não cumpríssemos os termos do contrato, nós tínhamos uma penalização.
uma forma, de uma perspectiva espiritual, se nós não cumpríssemos a penalidade do contrato, então teríamos como consequência a morte. E essa seria a nossa pena. Ora, o que é que o apóstolo Paulo fez questão de sistematicamente, de uma forma ordenada, de uma forma lógica, nos apresentar? A seguinte construção, se quisermos, doutrinária, teológica. Nós não podemos cumprir a lei do pecado e da morte. Mas Jesus morreu na cruz como pagamento pelo nosso pecado, libertando-nos da pena. Ora, primeira ideia relacionada com este facto. Nós já não temos de viver com culpa. Jesus tomou sobre si a culpa que era nossa. E porquê é que isto aconteceu? Porque ele não tinha pecado. E, portanto, a culpa que ele pagou na cruz não era a sua culpa, era a minha culpa. Era a culpa da humanidade. Em segundo lugar, o que é que a cruz representa? Que por causa de nós já não termos de viver com culpa, também, logicamente, não temos de viver como escravos. De alguma maneira, o que o apóstolo Paulo mostrou ao longo dos primeiros 8 capítulos de Romanos é esta dupla possibilidade de vida. Por um lado, nós fomos libertos em Cristo. Por outro lado, nós podemos ser guiados pelo Espírito. E vamos ver que, para fechar esta ideia, Paulo sistematicamente, ordenadamente, logicamente, foi apresentando ao longo dos primeiros 8 capítulos de Romanos, para completar então este raciocínio. O capítulo 8, podemos dizer que é o capítulo da segurança. A segurança de que somos livres para ser guiados pelo Espírito. Por outro lado, como vamos ver, apesar de termos esta segurança de que somos livres para ser guiados pelo Espírito, também é verdade que a nossa natureza pecaminosa não nos livra completamente da tentação, não nos livra completamente do sofrimento, não nos livra completamente de não fazermos aquilo que deveríamos fazer, ou, por outro lado, de fazermos aquilo que não deveríamos fazer. Bem-vindos ao capítulo 8 de Romanos, um capítulo poderosíssimo, um capítulo então que fecha esta teologia da salvação e que de alguma maneira nos prepara para a segunda parte da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, em que então o apóstolo Paulo vai fazer a aplicação do Evangelho. Ou seja, nós pertencemos a Cristo e, portanto, devemos refletir essa presença como? Através da marca distinta do cristianismo, que tem de ser o amor. Capítulo 8 de Romanos. Vamos começar por ler. Vamos ler o texto bíblico. Como sempre, procuro que, de alguma maneira, possa ter à mão o texto, seja em formato de papel, seja num qualquer outro formato, mas se não o pode fazer, nós vamos ler. Se possível, também tenha um bloco de notas para que possa ir refletindo, possa ir tomando algumas notas do conjunto de reflexões que vamos apresentar e que vai produzir. Capítulo 8 de Romanos, vamos ler os primeiros versículos. Começa logo com uma frase que é uma frase-chave, uma frase título, se quisermos, um conceito, chapéu de chuva, a partir do qual o apóstolo Paulo vai desenvolver um conjunto de fortes ideias doutrinárias. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E depois diz assim o versículo 2: porque a lei do Espírito da vida
em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é uma formulação clássica, é uma procura de visualização daquilo que o apóstolo Paulo foi dizendo ao longo dos primeiros 8 capítulos da sua carta aos Romanos. De uma forma simbólica, de uma forma, se quisermos, visual, podemos perceber que a nossa vida é constituída, em primeiro lugar, pela lógica da escolha. Em segundo lugar, pela escolha de dois caminhos, de duas vidas, de duas formas de possibilidade de entendermos a nossa presença aqui na Terra. Nos primeiros 4 capítulos da sua carta aos Romanos, Paulo desenvolveu a seguinte teorização. A humanidade está toda ela sujeita à lógica da pecaminosidade. Ou seja, toda a humanidade é pecadora. Todos nós somos pecadores. E, portanto, o pecado é universal. Não há ninguém que esteja excluído desta possibilidade de ser afetado pelo pecado. Já vamos ver que isto tem uma consequência. A consequência é não agradar a Deus. A consequência é má para nós próprios. Ou seja, se quisermos, o efeito do pecado na nossa vida tem uma consequência na forma como nós nos relacionamos com os outros, tem consequência na forma como nós nos relacionamos com Deus, mas também tem consequências na forma como nós nos relacionamos connosco próprios. E, portanto, o pecado não é bom em geral. Logicamente, já vamos ver isso, que a consequência natural do pecado é a morte, no sentido de afastamento eterno de Deus, mas com consequências visíveis aqui na Terra, conosco, com o nosso semelhante e com Deus. E, portanto, nos primeiros 4 capítulos, o apóstolo Paulo concentrou-se em argumentar acerca desta pecaminosidade de toda a humanidade universal. Nos capítulos 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo realçou sobretudo a obra misericordiosa de Jesus. De que forma é que esta misericórdia se manifestou? Através da salvação que trouxe a todos os pecadores. Ou seja, assim como a pecaminosidade é universal, assim também a mão que o Senhor Jesus estende através da sua obra misericordiosa, baseada então na misericórdia, é também ela a possibilidade universal. Através da sua morte e ressurreição, Cristo, a quem aceita este sacrifício, não por aquilo que é, não por aquilo que vale, não por aquilo que contém em si próprio, mas por causa desta obra misericordiosa de Jesus. Então, a todos aqueles que universalmente estavam afastados, estavam separados, a cada um que aceita Jesus Cristo estende a mão e dá, portanto, a possibilidade de uma nova vida. Aqueles que morrem para o pecado são, portanto, levantados. Já vamos voltar à imagem do batismo, mas são levantados por ele para andar no caminho. Um caminho novo, um caminho melhor, não necessariamente pelas consequências que temos aqui na Terra por viver este novo caminho, este melhor caminho,
mas porque, através da transformação em Cristo, nós agora servimos o novo Senhor e, portanto, o pecado já não comanda a nossa vida. Mas, chegados aqui, temos um problema, que é enfim, um conjunto de duas velhas questões que são colocadas muitas vezes por cada um de nós ou por aqueles que à nossa volta nos colocam, de facto, estes dilemas. O primeiro é, então, mas se nós estamos em Cristo, porquê que pecamos? Porquê que não fazemos sempre aquilo que é correto? Dito de outra forma, porquê que nem sempre deixamos de fazer aquilo que sabemos que é incorreto? O próprio apóstolo Paulo realçou esse dilema interior que tinha consigo próprio. Ele próprio disse, por vezes faço aquilo que não devo e outras vezes não faço aquilo que devo. E este é uma questão, um problema. Porque é que nós que vivemos um novo e melhor caminho com Deus não estamos imunes à possibilidade de pecar? Uma outra segunda questão, também muito importante. Porque é que, pelo facto de vivermos um novo e melhor caminho, sofremos? Porque é que na nossa vida há desilusão? Porque é que na nossa vida há dor? Porque é que na nossa vida há morte? Porque é que na nossa vida há doença? Porque é que na nossa vida há injustiça? Então, estas são duas questões que, de uma forma simbólica, poderíamos representar com a ideia do interruptor. Seria talvez mais fácil que a aceitação deste novo e melhor caminho nos fizesse desligar o interruptor da tentação e nos fizesse desligar o interruptor do sofrimento. E assim apagaríamos todo o mal que existe em nós e as consequências do mal do universo sobre nós. Mas isso não acontece. Nós não desligamos simplesmente o interruptor. Nós sofremos a tentação. Nós sofremos, passo o pleonasmo, nós sofremos o sofrimento. Nós experimentamos o sofrimento da nossa vida. Então, deste lado da eternidade, teremos sempre tentação. Deste lado ainda da eternidade, nós teremos sempre o sofrimento. Mas Jesus já venceu o pecado e, portanto, podemos viver cada dia para a honra de Deus, podemos viver cada dia para a glória de Deus, como já estudamos. Nos versículos 1 e 2 de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que nós estamos em Cristo Jesus. Daqui a pouco vamos voltar a esta ideia, a ideia de que somos filhos de Deus. E, portanto, nós já não estamos, já não vivemos, já não nos conduzimos, já não caminhamos debaixo da condenação do pecado, porque Jesus tomou sobre si, então, a penalidade do meu pecado. Claro que eu posso cair, claro que eu posso não ceder à tentação, claro que eu peco, mas não tenho sobre mim o castigo que pesava sobre mim e que pesa ainda sobre aqueles que estão à minha volta e não aceitaram ainda a graça desta obra misericordiosa do Senhor Jesus. Por outro lado, também é importante, é que, como vimos há pouco, através do Espírito, o Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que antes de subir ao céu, disse que iria subir ao céu para nos preparar um lugar, mas deixaria o Consolador. A palavra de Deus diz que o Espírito geme por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito ajuda-nos a viver de acordo com a sua vontade. Versículos 3 e 4. O que fora impossível à lei, ao que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne. E com efeito
condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. E agora vejam que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, estes dois caminhos, estas duas perspectivas da possibilidade com que encaramos a nossa vida. De alguma maneira, e estudámos a semana passada, o batismo, representa exatamente esta aceitação de uma nova vida. Nós fomos na morte, nós fomos sepultados com Cristo. Jesus pagou, então, como vimos, pagou a penalidade do meu pecado. Nós tomamos parte da morte. Nós fomos, então, sepultados na morte com Cristo, para que fosse realizado o pagamento. Não fui eu, não foi cada um de nós que fez este pagamento. O texto bíblico diz que foi pago um alto preço. Este pagamento foi a vida de Jesus Cristo. Mas ele não ficou sepultado. Ele ressurgiu. A ressurreição é o selo, é o comprovativo de que nós agora vivemos uma nova vida. Uma nova vida baseada, então, na salvação. E, portanto, o batismo é esta confissão pública da nossa salvação, de que agora somos filhos de Deus, de que fomos sepultados com Cristo, que tomamos parte na sua morte, mas também é uma confissão pública da nossa santificação, do processo, então, de vivermos guiados pelo Espírito, cada dia mais próximo da vontade de Deus. Duas ideias fundamentais, dois conceitos, duas certezas que nós temos para cada um de nós, mas que não devemos em nenhum momento nos esquecer de anunciar àqueles nossos queridos familiares, amigos, companheiros de trabalho, companheiros de desporto, o nosso próximo. Duas ideias fundamentais que o apóstolo Paulo mostrou ao longo dos primeiros 8 capítulos de Romanos e que agora fecha com chave de ouro neste capítulo 8. Primeira ideia, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Deus quer que cada um de nós viva próximo de si. Como vamos ver ao longo do capítulo 8, que tenha um relacionamento com Deus. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. A segunda ideia é que em Cristo nós somos vencedores nesta vida e na eternidade. Esta vida é uma vida complicada, é uma vida, como dissemos há pouco, sujeita à tentação, é uma vida sujeita ao sofrimento, é uma vida em que nós muitas vezes não obtemos o cumprimento dos nossos anseios, muitas vezes até na nossa natureza humana pedimos justiça. Deixemos nas mãos de Deus esta vitória. A palavra de Deus diz-nos, e nós sentimos na nossa vida, que somos vencedores na eternidade, mas começando nesta vida. E de alguma maneira, então, o capítulo 8 de Romanos, como estamos a ver e como vamos considerar nos próximos minutos, são então a certeza da assunção destas duas afirmações. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Em Cristo somos vencedores nesta vida e na eternidade. Vamos concentrar-nos no capítulo 8, agora nos versículos 12 e 13, mas antes de lermos os versículos 12 e 13, eu gostava que nós pudéssemos considerar uma questão que é importante. Nestes dois caminhos que são apresentados em toda a palavra de Deus e também, obviamente, no capítulo 8 de Romanos, está implícita a ideia de que
de alguma maneira a vinda de Jesus Cristo a esta terra, o versículo 3 diz que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Ora, 2 Coríntios, o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, na segunda carta à igreja que estava em Corinto, no versículo 2 diz: "E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial." Versículo 1: "Sabendo que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus." Então, temos da parte de Deus um edifício. Esta pertença é muito importante. Uma pertença que é realizada por Deus através de Jesus Cristo. No versículo 21, e portanto é muito importante, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, referir este aspecto. Diz assim: "Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Ou seja, Jesus não pecou. Jesus foi o verdadeiro homem, mas sem o pecado original. E, portanto, ele foi oferta para o pecado. Ou seja, Jesus Cristo, em semelhança de homem, apresentou-se neste mundo com a possibilidade também de pecar, mas não o fez. Isto é muito importante para solidificarmos a substância do novo caminho, da nova natureza que nós agora seguimos em Cristo. Isto é muito importante para percebermos então os versículos 12 e 13 de Romanos capítulo 8. Vamos voltar a Romanos capítulo 8, versículos 12 e 13. "Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis." Ora, a carne, na carne, aparece recorrentemente esta imagem. No versículo 8 do capítulo 8, diz que, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não é a substância, mas aquilo a que nós estávamos sujeitos. No capítulo 7, versículo 6, diz: "Agora, pois, libertados da lei, somos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra." O que é esta carne? De alguma maneira é a esfera de onde o poder do pecado, onde o diabo controla, onde as obras da lei, no sentido do pecado, são praticadas, são manifestas. Se nós pudéssemos muito rapidamente considerar, e vamos fazê-lo só como um voo rasante sobre esta ideia. Mas Gálatas capítulo 5, aqueles que me conhecem sabem que recorrentemente volto a Gálatas capítulo 5, versículo 19. "Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta." Então, quando a Romanos capítulo 8, versículo 8 e versículo 12 fala do viver segundo a carne, tem exatamente esta referência. Mas esta carne opõe-se, em segundo lugar,
Portanto, o viver segundo a carne é isto que acabámos de referir. Mas é impossível alguém viver na carne e no outro caminho, que é o Espírito. É impossível. O versículo 9 de Romanos, capítulo 8, diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto ou como o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Portanto, não é possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou estamos na carne, ou somos guiados pelo Espírito. O apóstolo Paulo, no versículo 12, começa com uma construção frásica que é muito normal nos melhores textos filosóficos da época e também no raciocínio, na argumentação do apóstolo Paulo. Assim, portanto, o assim, portanto, é a ligação com o que tinha sido dito antes. E o que é que tinha sido dito antes? O que é que tinha começado a ser apresentado antes? É exatamente um contraste. Um contraste entre a carne e o espírito. Poderíamos dizer que a carne representa a condenação. O espírito representa a liberdade. Sendo que aqueles que não vivem de acordo com o espírito, vivem, portanto, segundo a carne. Esquematicamente, simbolicamente, deixem-me colocar a questão desta forma. Nós temos então duas possibilidades. O apóstolo Paulo apresenta, ao longo dos primeiros 8 capítulos de Romanos, duas possibilidades de vida, no fundo, que se baseiam numa escolha. Por um lado, nós temos uma vida segundo a carne, por outro lado, nós temos uma vida segundo o Espírito. O viver na carne, que o apóstolo Paulo apresentou no versículo 8, pressupõe um caminho. Este viver na carne, que nós vimos então muito rapidamente o que isto quer dizer viver de acordo com aquela lista que foi apresentada em Gálatas capítulo 5. Então, o viver segundo a carne é um tipo de conduta que, e não podemos sair daqui, não agrada a Deus. Vejam que isto é muito sério. É algo que implica consequências. Como disse há pouco, implica consequências na nossa vida com os outros, implica consequências no relacionamento com Deus, mas implica também consequências na forma como nós nos relacionamos connosco próprios. O viver na carne é, portanto, uma forma de conduta que não agrada a Deus e que tem uma natural consequência. No versículo 12, no versículo 13 diz: se viverdes porque, não é? O assim do versículo 12 tem uma consequência, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então, a consequência natural, o fim previsto para a escolha de viver na carne é, primeiro, o não agradar a Deus. Em consequência, a morte. Por outro lado, esquematicamente, simbolicamente, representado na outra seta, há uma outra possibilidade. Eu acredito que quem me está a ouvir, quem está comigo participar nesta lição da Escola Bíblica Dominical, já escolheu viver pelo Espírito. Se não o fez, caro amigo, cara amiga, considere o que isso significa. Viver pelo Espírito. Diz a segunda parte do versículo 13. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. No capítulo 6
Romanos capítulo 6 e versículo 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar morrer para o pecado de alguma maneira é a garantia da ressurreição, é a habitação do Espírito dentro de nós. Viver pelo Espírito tem esta beleza de que é Deus quem vive em nós. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Há pouco estávamos em Gálatas, agora vamos a Efésios. Efésios no capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste, e agora vejam, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É isto que significa viver pelo Espírito. E segundo aos Coríntios, ainda no capítulo 5, há pouco já lemos um versículo relacionado com esta carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, vejam, outorgando-nos o penhor do Espírito. Sempre esta ideia de que o Espírito é a habitação de Deus dentro de nós. É bonito. Quão mais bonito é do que não agradar a Deus. Mas, como vamos ver também, Romanos capítulo 8 confere-nos uma outra garantia. A garantia de que nós, quando vivemos pelo Espírito, estamos seguros em Cristo. Uma vez mais, não uma segurança que nos retira a tentação. Uma vez mais, não uma segurança até que nos retira a faculdade, a possibilidade, a liberdade de pecar, de não fazer aquilo que é correto ou de fazer aquilo que é incorreto. Mais uma vez, a segurança em Cristo não nos retira o sofrimento, mas a segurança em Cristo leva-nos a, vivendo pelo Espírito, o tal penhor em nós, a tal habitação de Deus em nós, melhor nos conduzirmos neste processo de santificação em direção à vida. Mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, esta segurança, dizem os teólogos que a construção frásica em grego que Paulo utilizou fala em mortificardes as práticas do corpo, ou seja, ides mortificando as práticas do corpo a cada dia, todos os dias. E é assim que nós vivemos pelo Espírito em direção à vida eterna, sendo que já temos aqui na Terra a manifestação daquilo que Deus, o tal plano de Deus para a nossa vida, a vitória que nos é dada pelo facto de estarmos em Cristo. Versículo 14 e seguintes, até ao versículo 18, Romanos capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O versículo 15 fala no conceito de adoção.
No primeiro século, a adoção era o meio pelo qual o pai adotivo escolhia um filho para perpetuar o seu nome e herdar a sua herança. Então, o apóstolo Paulo sabia bem que aqueles a quem se dirigia conheciam o conceito de adoção. Implicitamente, aqui o versículo 14 começa com uma base na argumentação do apóstolo Paulo. E essa base é linda, é bonita, é confortável, é quase, se quisermos, para além de real, é também poética, porque diz algo que nos consola a alma e consola também o corpo. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esta base da argumentação, esta ideia de que, pelo facto de sermos filhos de Deus, nós temos liberdade. Mas é uma liberdade que nos deve considerar que não devemos atuar unicamente tendo como padrão a nossa satisfação. E porquê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que devemos seguir a direção, seguir a orientação, seguir, então, o Espírito de Deus. Então, nós somos filhos de Deus porque andamos com o Espírito de Deus. Esta lógica do sermos filhos de Deus por adoção, ou seja, Deus adotou-nos, Deus, como consideramos há pouco, Deus considerou-nos na sua herança, não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós valemos, mas por aquilo que Jesus Cristo fez. E com este espírito de adoção, ou seja, nós somos filhos de Deus, mas somos guiados pelo Espírito de Deus. Não significa apenas que temos, a partir de agora, uma história com Deus. Temos um caminho com Deus. Nós percorremos algo trilhando esta vereda que é a vida, mas com Deus connosco. E, portanto, o que o apóstolo Paulo explicou a partir do versículo 14 é que agora viver pelo Espírito contempla como vamos ver, três características. Versículo 15. Não recebeste o espírito de escravidão. Ora, esta ideia da escravidão pode ser entendida de uma forma dupla. Nós não estamos escravos, no sentido de que nós não devemos comportar-nos obedecendo ao velho padrão da carne, ao velho padrão do pecado. Mas esta escravidão também não é uma forma, se quisermos, autómata, de nos comportarmos nesta vida. Ou seja, Deus não, desculpem esta imagem, Deus não nos coloca um chip, Deus não coloca algo que através de controle remoto serve para guiar os nossos passos. Não. O versículo 15 diz, de Romanos capítulo 8, diz: não recebemos o espírito de escravidão. E reparem a consequência deste espírito de escravidão. A consequência deste espírito de escravidão é o medo. Então, o que é que isto significa? Significa que nós devemos comportar-nos
de forma que não é uma vida outra vez atemorizada. O que é que significa então o viver pelo Espírito? Vamos voltar a duas passagens, a dois livros que já consideramos hoje. O primeiro é o livro de Efésios. É muito importante nós demorarmos algum tempo nesta questão, porque muitas vezes somos erradamente acusados de não vivermos. Nós apenas sobrevivemos, estando arredado de nós qualquer tipo de forma de vida feliz, qualquer forma de satisfação dos melhores prazeres da vida. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis para ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção com o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, este espírito, o viver pelo Espírito, é uma vida em obediência. É uma vida com certeza com dificuldades. Gálatas capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Agora vejam o versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Já vamos a esta questão do Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Portanto, pela obra do Espírito, o que acontece é que nós estamos predestinados, no sentido de que estamos vocacionados para viver pelo Espírito. E esta vida pelo Espírito é uma vida em obediência. Não servil, mas uma obediência. E porquê? Porque esta vida pelo Espírito nos dá segurança em Cristo. Nós somos obedientes porque nos identificamos, porque Jesus tornou-nos, por adoção, filhos de Deus. Então, vejam que esta vida pelo Espírito é uma vida nova, é uma vida gloriosa, porque nos identificamos com Cristo, mas esta obediência e esta identificação culmina num relacionamento. O apóstolo Paulo, no versículo 15 e no final desta argumentação, fala no espírito de adoção, outra vez, mas vejam, baseado, a base. Qual é a base deste espírito de adoção? É a possibilidade que, como vimos em Gálatas, também lá está, em Gálatas capítulo 4, versículo 6,
a possibilidade de nós clamarmos Abba, Pai. É verdade que nós estamos sujeitos à tentação. É verdade que nós cometemos pecado aqui nesta terra. É verdade que por causa disso nós estamos sujeitos ao sofrimento. Mas esta adoção, este espírito de adoção, faz com que nós possamos clamar Abba, Pai. Este termo Abba, Pai era um termo que é a formulação, a forma como a língua em que está expressa esta ideia, o Abba, Pai, é do aramaico. Sabemos que o aramaico foi uma língua onde alguns trechos da palavra de Deus foram escritos. Em aramaico, então, Abba, Pai, era um termo familiar que era usado e que o próprio Senhor Jesus utilizou. Marcos capítulo 14 e versículo 36, só para termos a referência. Marcos capítulo 14 e versículo 36. Estou a demorar alguns segundos para que todos possamos abrir o texto bíblico. Marcos capítulo 14 e versículo 36 diz, e dizia, relacionado com Jesus no Getsemane: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O Abba, Pai, é o símbolo deste relacionamento com base na obediência, através de identificação, e portanto este relacionamento é um relacionamento que podemos experimentar no Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a dirigirem-se a Deus da mesma forma. Lucas capítulo 11 e versículo 2. Vamos ler. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11 e versículo 2. Diz assim. Lucas capítulo 11 e versículo 2. Então ele vos ensinou: quando orardes, dizei Pai, dizem então os entendidos, os historiadores e os exegetas bíblicos, que a formulação frásica que Jesus utilizou é exatamente esta: Abba, Pai. Santificado seja o teu nome. E pronto, e o resto da chamada oração dominical. Então, Abba, Pai, Romanos capítulo 8 versículo 15, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Então, obedientes, identificados, mas com a possibilidade de um verdadeiro relacionamento com Deus. Que beleza de raciocínio e de argumentação que o apóstolo Paulo apresenta, já não baseado no medo, mas baseado no carinho. Papá, paizinho, Abba, Pai, é assim que nós podemos relacionar-nos com o nosso Deus. E, portanto, versículos 16, 17 e 18, portanto, por causa deste relacionamento, nós podemos ter benefícios nesta vida. Nós podemos ter um propósito para a nossa vida. Nós podemos ter um significado para a nossa vida. Se quisermos, nesta vida na Terra, imaginemos um iceberg. Nós temos aqui um pouco do que representa este relacionamento com Deus. Na eternidade, como vamos ver, na eternidade então, nós teremos a manifestação completa do que significa termos aceito ou aceitado esta obra misericordiosa do Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, e portanto este relacionamento que agora nos permite ainda ver como que de uma forma difusa, mas então um dia, na eternidade e para a eternidade, nós poderemos ter o benefício completo deste relacionamento com Deus, porque então nós somos filhos de Deus e temos acesso
a todas as riquezas de Deus. A glória do que será revelado, diz o apóstolo Paulo, é muito superior a qualquer coisa que possamos imaginar nesta vida. E, portanto, diz o versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Parte final da lição de hoje, a partir do versículo 19. Não sem antes percebermos a ligação que o apóstolo Paulo faz entre um raciocínio e outro. Tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, e agora? Paulo apresenta duas manifestações desta restauração eterna. Em primeiro lugar, a criação restaurada. Versículos 19, 20, 21 e 22. E depois, a própria humanidade restaurada. Vamos ler para já, dos versículos 19 até 22, Romanos capítulo 8. Estamos, então, a aproximar-nos do fim da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ora, a glória de Deus. Versículo 18. Não podem os sofrimentos do tempo presente ser comparados com a glória a ser revelada. Esta glória, como vamos ver, não restaura, não muda só as pessoas. Deus vai restaurar toda a criação. Isaías, vamos ao Velho Testamento e vamos ler duas passagens, então, no livro de Isaías. Isaías, e vamos ler no capítulo 65, o versículo 17. Isaías, capítulo 65, e versículo 17. Diz assim: Pois eis que eu crio novos céus, nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ainda em Isaías, um pouquinho mais à frente, Isaías capítulo 66, versículo 22, diz assim, de novo Isaías, porque como, obviamente Isaías inspirado por Deus, porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Apocalipse, João, no final, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Então, só para finalizar esta ideia dos novos céus e da nova terra, Apocalipse capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Quando Deus criou o mundo, como sabemos, Gênesis capítulo 1, por exemplo, diz o texto bíblico que Deus declarou que tudo era bom, tudo era muito bom. No capítulo 3, nós temos em Gênesis a mancha do pecado. Isto não aconteceu por culpa da própria natureza. Aconteceu por culpa do homem. O homem que tinha a quem tinha sido dada a responsabilidade de administrar, de cuidar da natureza. Então, se o pecado manchou a criação, manchou a natureza indiretamente, a
A natureza, como sabemos, é prejudicada pela ação pecaminosa do homem, mas não por culpa da criação de Deus. Deus fez tudo muito bom. Muito bom. No versículo 22 de Romanos capítulo 8, diz que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústias até agora. Ora, como isto acontece não por culpa da própria natureza que foi criada por Deus muito bem, então sabemos que vai haver um tempo em que Deus vai restaurar a sua criação, criando novos céus e nova terra. Não sabemos completamente o que isto significa, mas pela fé acreditamos que será a restauração daquilo que Deus criou muito bem, numa perspectiva espiritual de Deus. Diz os versículos 23, 24 e 25. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, os primeiros frutos, as primícias, são as primeiras colheitas. Muitas vezes eram usadas como oferta a Deus. Então, o que Paulo está aqui a dizer é que o Espírito serve como primícias, ou seja, o Espírito é uma garantia do nosso futuro. É como que um voto, um depósito inicial. Como temos esta promessa da parte de Deus, também confiamos que os nossos gemidos, que a nossa espera não são em vão. Nós, de alguma forma, já gozamos os benefícios da adoção espiritual, ou seja, o nosso relacionamento com Deus. Mas, de uma forma completa, tudo isto será possível apenas com a redenção dos nossos corpos. É essa tal esperança. Uma esperança que é baseada na fé, é a fé, mas baseada então na paciência. Gálatas capítulo 5. Estamos mesmo a terminar. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito. Tínhamos de concluir assim. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ainda se recordam de quais eram as obras da carne? Então, que diferença em relação ao fruto do Espírito? A glória de Deus não muda só as pessoas. Deus vai restaurar também toda a criação. De uma forma que nós não conhecemos completamente. De uma forma que será a forma de Deus. E, portanto, uma forma espiritual. Mas que essa esperança, certeza, fé na restauração, que não sabemos como será completamente, mas sabemos, pela palavra de Deus, que Deus vai restaurar toda a criação, Deus vai restaurar as pessoas. Vamos viver em novos céus e nova terra. Então, que esta esperança, certeza, fé nos permita viver a cada dia de acordo com o espírito de adoção, de acordo com este relacionamento que nós temos em Deus, guiados pelo Espírito. Falta a pergunta que nos vai orientar durante esta semana. O que preciso de mudar para melhorar o meu relacionamento com Deus? O que preciso de mudar para melhorar o meu relacionamento com Deus? Foi um gosto estar consigo. Até para a semana. Graça e paz.